A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, que bom. Comigo também está tudo bem. Eu quero comunicar aqui a vocês que nós estamos trazendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, uma pré-aula. É a lição 8, 25 de maio de 2025, e tem por título uma lição de humildade. Irmãos, como todas as demais deste trimestre, que o trimestre tem por título E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Esta lição está bombástica, e você não perderia por nada. Fica aí conectado nesse canal mais uma vez. Sejam todos bem-vindos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, o título da lição é Uma Lição de Humildade. Glória a Deus. E o que é que nós vamos estudar? Eu já quero ir direto para o assunto, porque nós temos assuntos maravilhosos e não quero perder nada, nenhum tópico aqui por nada, porque é uma lição maravilhosa para a nossa vida. Aprendendo hoje sobre uma lição de humildade. O que vamos estudar? Vamos ver, amados, que no João capítulo 13 inaugura uma nova etapa do ministério de Jesus. A preparação íntima, querido, dos capítulos antes da crucificação, ao lavar os pés dos seus seguidores ali, Jesus revela de forma clara o tipo de liderança e discipulado que ele espera de sua igreja. A cena, amado, não é simbólica, apenas ela é formativa, ok? Nela o mestre assume o papel de servo e redefine a grandeza como disposição para servir. Será que todos estão com essa disposição para servir, amados? Estudar este capítulo é voltar os olhos para a essência da fé cristã, amados. A fé cristã humildade em ação. Glória a Deus. Não é só mostrar-se assim, sabe, que é humilde, Não, tem que estar em ação essa humildade. Olha, em João capítulo 13, versículo 15, Jesus falou assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Certo? Então, Jesus é o exemplo, é o modelo de tudo, que nós aprendemos aqui, nós temos que pôr em prática. Vamos analisar aqui o termo exemplo. No termo grego, transliterado, hipodeigma. Hipodeigma, primeiro, pronúncia aproximada, hupipodeigma, e forma lexical, irmãos, letra C, classe gramatical, substantivo neutro. Letra D, origem de nipo, sob, debaixo, mas deikinime, mostrar, demonstrar, é isso que significa. O exemplo. Significado lexical. No grego do Novo Testamento e na literatura helenista, hipodeigma carrega os seguintes sentidos. Primeiro, exemplo a ser seguido, que é justamente o significado disto aqui, e exemplo a ser seguido, modelo moral, ético ou espiritual oferecido como padrão de conduta, conforme no João agora nós vemos, capítulo 13, versículo 15, e Hebreus capítulo 4, versículo 11. Segundo, demonstração visível, algo que se mostra para ensino, como um objeto didático ou mesmo uma ação pedagógica concreta. Aí temos aqui aplicações, O hipodeigma de Jesus é um padrão que forma o nosso interior. A humildade que ele encarnou aí nos desafia a vencer o orgulho, a vaidade e o desejo de ser servido. Então, isso aqui que Jesus fez aqui, isso aqui desafia, certo? Nós a vencer o orgulho. Mas tem pessoas que só querem ser servido, só querem ser visto, Ouça isso no nome de Jesus. Segundo, hipodeigma de Cristo corrige nossa maneira de pensar sobre liderança e ministério. Ele nos ensina que a autoridade no reino não se exerce por domínio, mas por serviço.
Tem pessoas que acham que porque tem um cargo eclesiástico, acha que pode tudo, acha que é da maneira dele e tudo. Não, é mostrando serviço, mostrando amor do que faz. Terceiro, o hipodeigma não é apenas uma lembrança do que Jesus fez, mas um chamado diário ao que devemos fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos para a verdade prática? A submissão e o serviço a missão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Glória a Deus. Vamos aqui, eu trago sempre isso aqui para vocês, né? Como movimentar a sua classe, colocar aí uma atividade dinâmica aí para eles fazerem, né? Essa atividade dinâmica é denominada de a cadeira vazia. A cadeira vazia. Qual é o objetivo dessa dinâmica, né? O objetivo aqui, amado, é ilustrar que o reino de Deus, a verdadeira, né? Que no reino de Deus a verdadeira grandeza é ocupar o lugar de servo e não de destaque. Ok? Vamos lá começar aqui. Nós temos aqui 5 minutos, né? Que eu quero passar aqui para vocês. Primeiro, o material necessário que você vai utilizar. Uma cadeira, né? Colocada em evidência no centro da sala. Primeiro passo. Passo 1. Coloque uma cadeira vazia no centro e diga ao grupo: nessa cadeira normalmente sentamos o mais importante. Quem quiser ser o maior no reino deve estar disposto a ocupar essa cadeira, mas com outro propósito. Segundo, convide um voluntário para sentar-se na cadeira. Terceiro, você diga para ele: agora este, né, que se sentou será o servo de todos nesta sala por 1 minuto. Então, sua missão é perguntar a 2 pessoas: posso te ajudar com algo agora? E quarto, depois da ação, né, explique no mundo. Sentar-se na cadeira central é sinal de status no reino, é convite ao serviço. Submissão e serviço revelam quem está crescendo espiritualmente. Vejam só, no mundo, sentar-se na cadeira central é sinal de status, tá? Quando alguém se senta no primeiro banco, na cadeira central, é sinal de status. Porém, no reino de Deus, é convite ao serviço. O que Jesus fez? Jesus sentou-se na cadeira, ali no meio deles, e lavou os pés. Então, no reino, é serviço, é submissão, né? Submissão e serviço revelam quem está crescendo espiritualmente. Ok? Então, se você está ali servindo, aquilo ali está mostrando que você está crescendo espiritualmente. E quinto, você finaliza ali com uma frase, uma frase-chave para eles, né? Pedindo que todos repitam: no reino de Deus, quem serve cresce. Amém? Isso é muito importante. Isso aí é uma dinâmica aí para movimentar a classe, né? Temos uma aplicação aqui, prática. Desafie os participantes a ocupar a cadeira em casa, na igreja, no trabalho, durante a semana, com atitudes práticas de serviços. Amém? Isso é muito importante. Você vai ver que a pessoa está crescendo, sendo servo. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos, amados, aqui ao primeiro tópico, uma história real sobre a humildade. Nós pulamos aqui a leitura bíblica em classe, né? Está lá em João, capítulo 13, aliás, versículo 1 ao 10. E pulando aqui também a introdução. Nós já demos aqui essa introdução aqui rápida, né? Agora vamos ao primeiro tópico, uma história real sobre a humanidade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, não saia desse vídeo, continue aí nos assistindo, que nós iremos trazer aqui o melhor possível para você. Irmão, a partir de agora, Jesus não se dirige mais ao povo, né? Trazendo aqui essa explicação aqui, uma história real sobre a humildade. Foi a partir de agora que Jesus não se dirige mais ao povo, às multidões, não apenas aos seus discípulos. O ministério público de Jesus havia chegado ao fim.
conforme diz lá em João capítulo 13 a 17, né, capítulo 17, é a mensagem de despedida de Jesus para seus discípulos amados, culminando com sua oração intercessora por eles e por nós, né? Então vai do capítulo 13 ao capítulo 17. Vamos conhecer aqui a estrutura do texto. Amor redentor como fundamento do ministério. Versículo 1. Cristo ama até o fim, né? Eis telos, apontando para a cruz como expressão suprema do amor divino. Autoridade consciente orientada para o serviço, versículo 2 ao 5. Mesmo ciente, amado, de sua soberania e da traição, Jesus escolhe servir, né? Purificação como condição para a comunhão. Versículo 6 ao versículo 11, o lava-pés aponta para a purificação espiritual necessária à participação do corpo de Cristo, que era ali seus discípulos. O exemplo como método formativo do discipulado, amados, conforme do versículo 12 ao 15, o gesto de Jesus torna-se paradigma de conduta para os seus seguidores. Obediência prática como expressão da bem-aventurança, né? Versículos 16 e 17. Saber o que Jesus ensinou só é eficaz se for acompanhado de prática e humildade. Amém? Glória a Deus. Segundo subtópico, o desenvolvimento da história. Glória a Deus. O desenvolvimento da história. Vamos ao texto bíblico para você ver aqui o desenvolvimento da história. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. João 13, versículo 1 ao 2. Ao 5, aliás. Capítulo 13, versículo 2 ao 5. Quando ao costume da época, sem entrar em muito detalhe, queremos reproduzir aqui o que disse o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Era costume que antes de se sentarem à mesa, as pessoas lavassem os pés. Então os discípulos tinham vindo de Betânia, seus pés estavam cobertos de poeira, eles não podiam sentar-se à mesa antes de lavar os pés. Esse era o serviço dos escravos, principalmente do escravo mais humilde de uma casa. Então Jesus estava no cenáculo com eles, ali não havia servos, então Jesus esperou que eles tornassem a iniciativa de lavar os pés uns dos outros, mas eles eram orgulhosos, né, orgulhosos demais para fazer um serviço de escravo, principalmente o escravo mais humilde, né? Então ninguém tomou a iniciativa. Aliás, os discípulos abrigavam ali no coração a dúvida de quem era o mais importante entre eles, né? Conforme Lucas 22, versículo 24 ao 30, eles estavam ali discutindo quem era o mais importante, quem era o maior no reino de Deus. Então, o vaso de água, a bacia, a toalha, né? A toalha avental, dispostos ali à vista de todos os acusavam. Esses utensílios constituíam uma acusação silenciosa contra aqueles homens mesmos. Mesmo assim, ninguém se mexia, né? Eles pensavam que privilégios implicava grandeza, reconhecimento, aplausos e regalias. Muitos estão achando assim ainda até hoje, né? Então Jesus, porém, reprova a atitude deles, demonstrando-lhes que entre os que seguem, mede-se a grandeza de qualquer um pelo serviço prestado, certo? Entre os que servem, mede-se a grandeza de qualquer um pelo serviço prestado. Faz lembrar de D.A. Carson, quando ele diz corretamente que os discípulos ficariam felizes em lavar os pés de Jesus. Eles não podiam conceber, entretanto, a ideia de lavar os pés uns dos outros, visto que essa era uma tarefa normalmente reservada aos servos inferiores. Vejam só,
Vejam que colocação que ele fala aqui, que eles não poderiam conceber, né, essa ideia de lavar os pés. Quer dizer, eles queriam, até se arriscariam em lavar os pés de Jesus, mas eles não podiam conceber, entretanto, a ideia de lavar os pés uns dos outros. Isso aqui me faz lembrar, irmãos, que tem tantas pessoas que acham: ah, não, eu estou buscando a Jesus, eu estou orando, eu estou fazendo, acontecendo, eu estou melhor do que fulano não faz, fulano não faz, eu sou melhor e tal. Mas quando se trata muitas vezes, ah não, fulano não está no culto hoje, foi fazer uma visita, né, um trabalho na casa do irmão, foi fazer um socorro, e por isso ele não veio para a igreja, e não está certo isso e tal, porque deixou a casa do Senhor e foi socorrer alguém e tal. Quer dizer, é só a casa de Deus, é só mostrar que tá na igreja naquele momento, e ajudar um próximo, ajudar um necessitado, não faz parte da obra de Deus também? Então, isso aí a gente vê a espiritualidade e a grandeza das pessoas. Acham que só é digno de ser lavado os pés ali é Jesus. Mas os seus semelhantes, os seus súditos ali, os mais simples, não merece, né? Então é assim que muitos pensam. Muitos leem João 13 e se impressionam com a humildade de Jesus, mas passam despercebido de algo profundo. Ele lavou os pés de Judas, sabendo que seria traído por Judas. Jesus não evitou o contato, não omitiu o gesto, não poupou o amor. Lavou também os pés daquele que o entregaria à morte. Isso aqui, irmão, revela um amor que não faz distinção, que serve até quem não merece, que honra até quem fere. É o exemplo máximo de graça em ação. Então, irmãos, servir a quem nos ama é fácil, mas Jesus nos ensina a amar até quem nos fere com beijos de traição. Certo? É fácil servir quem nos ama, mas quero ver você amar aquele que te fere com beijo de traição. Isso é sério, irmão. É sério. É desses que Jesus procura, é esses que Jesus quer que faça. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico: a mudança de paradigma. Glória a Deus. Irmãos, ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, usou um gesto cotidiano para exemplificar essa atitude humilde. Certo? Isso aqui é muito interessante. Ensinar por meio de exemplo é uma forma mais profunda e eficaz de comunicar a verdade. Palavras podem instruir, mas a vida que convence quando aquilo que falamos é confirmado por nossas atitudes. O ensino deixa de ser apenas teórico e se torna palpável, real, impactante. Foi um exemplo, né? O exemplo não depende de microfones, púlpito ou títulos, mas de coerência entre fé e prática. Jesus, amados, ensinava com autoridade porque vivia aquilo que pregava. Ao lavar os pés dos discípulos, por exemplo, ele não apenas falou sobre humildade, ele a demonstrou no discipulado cristão. Ações são mais impactantes do que discursos, né? Quem vive o que ensina constrói credibilidade espiritual. Ouça isso no nome de Jesus. Quem vive o que ensina constrói credibilidade espiritual. Então o mundo observa, né, mais o que fazemos do que o que dizemos. Por isso, nossa vida deve ser o reflexo fiel do Evangelho que professamos, certo? Então, nós não devemos viver só de aparência, de falar. Não, nós temos que agir também. Por isso que Tiago fala, né? E mostra a tua fé, que eu mostro as minhas obras pela fé. Mostra as tuas obras, né? Que eu mostro a minha fé pelas obras. É assim. Então, amados, nós temos que praticar e viver aquilo que nós realmente praticamos. Amém? Glória a Deus. Segundo tópico, vamos lá. Humildade implica autoconhecimento. Humildade implica autoconhecimento. Conhecendo a própria natureza. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, isso aqui é muito sério. É muito sério, queridos. Nós temos que viver, nós temos que praticar, amém?
o que é bom, ensinar praticando e não somente falando, ou seja, no nome de Jesus. João capítulo 13, versículo 3, não tem como propósito apenas informar o leitor sobre a consciência de identidade de Cristo. Não, mas preparar o impacto do que vem a seguir. Aquele que detém toda a autoridade que procede de Deus e está prestes a voltar para Deus, é o mesmo que se inclina diante dos homens falhos, inclusive Judas, para realizar o serviço mais desprezível da casa, que era lavar os pés dos sujos. E esse gesto aqui, irmãos, é muito linda essa história, porque esse gesto aqui, ele contrasta profundamente com a nossa realidade espiritual. É verdade. Sem reconhecer nossa própria miséria, nos iludimos com falsas virtudes. A Bíblia é clara. Somos pecadores falhos, inclinados ao mal, orgulhosos por natureza. Como afirma Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12, não há justo nenhum sequer. Então, e o orgulho é uma das manifestações mais visíveis dessa natureza corrompida. Veja o contraste com Jesus. E ele sabia que era Senhor e por isso se humilhou. Só não somos nada e mesmo assim queremos ser servidos. Nós não somos nada e mesmo assim nós queremos ser servidos. Jesus sabia que era Senhor e por isso se humilhou. E o ser humano, mesmo não sendo nada, sendo pó, foi um pó da terra que a Bíblia diz que Deus nos criou, criou o homem, O homem não sendo nada, quer ser servido, quer ser o maior, quer ser o grande, ou seja, no nome de Jesus, orgulhoso, passa por cima de todos para se dar bem. Essa, irmão, é a raiz da soberba humana, gente pequena que se julga grande, que luta por conhecimento, por reconhecimento, posição e superioridade, mas não reconhece sua real condição diante de Deus. Está cheio de pessoas assim, amados. Existem pessoas que não podem subir um degrau a mais, que já está humilhando os outros, que já está se sentindo o tal super-homem, o manda-chuva. Não é bem por aí. Nós devemos continuar humilde. Se enriquece, continuar humilde. Se tem um cargo na empresa elevado, continuar humilde. Tem pessoas que querem maltratar os seus súditos, seus liderados, ou seja, no nome de Jesus. Não devemos jamais agir desta forma. Segundo o subtópico do tópico 2, o exemplo deixado por Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a luz desse exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Não é verdade? Veja só. Não deveria ser tão difícil, não é verdade? Servir aos outros ou até mesmo submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo, irmãos, natural. Deveria ser algo natural, por isso mesmo, o apóstolo Paulo ele faz este apelo, Ele fala de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, acho que é 2, versículo 5 e 6 por ali. Então, o exemplo aqui deixado por Jesus deve nos conduzir a 3 ações práticas. Primeiro, sirva quando ninguém quiser servir. Em casa, na igreja, no trabalho, há sempre algo que precisa ser feito. O orgulhoso diz isso. Isso não é minha função. Você já viu você falar isso? Isso aqui não é minha função, por isso que eu não vou fazer. Eu entrei nessa empresa para ser gerente, não para se ele vê um papel no chão, tal, no caso. Mas eu entrei aqui para ser gerente, para ser encarregado, para ser isso, aquilo outro. Eu não vou fazer isso porque não é serviço meu, isso aqui é serviço de faxineiro. Eu já vi muitas pessoas falar isso. Então isso aqui não é serviço meu, que faça. Alguém trabalha no restaurante, fala assim, não, eu entrei aqui para ser garçom, lavar a louça, isso aí não faço. Fazer um suco lá na copa, isso aí não faço. Então, isso aí não é função minha. Então, o exemplo de Cristo, amado, nos diz, se há necessidade, eu posso fazer. O cristão maduro não mede tarefas pelos status que conferem, mas pelo amor que expressam. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo, enxergue a grandeza na entrega, não no controle.
Muitos confundem autoridade com domínio. No reino de Deus, liderar é carregar a toalha. Quanto mais crescemos em Cristo, menos precisamos ser notados. O coração mais parecido com o de Jesus é aquele, irmãos, é aquele que não teme descer para levantar outros. Certo? O coração mais parecido com Jesus, eu repito mais uma vez para você, frisar bem isso aqui, colocar na sua cabeça, que o coração mais parecido com o de Jesus é aquele que não teme descer para levantar outros. Tem pessoas que, se vê o outro na miséria, eles querem acabar logo com ele, né? Não querem levantar. Vê o caso de Jonatas, né? Davi e Jonatas. Jonatas, ele desceu a ponto de ajudar Davi até para chegar a ser rei. E quem era por direito, né? Por ser filho de Saul, quem que era para ser rei, né? Se fosse ver aí pelo lado humano, era Jonatas, porque era herdeiro de Saul. Mas ninguém ligou com isso, não. Ele ergueu Davi, ajudou, ouça isso no nome de Jesus, Davi a se levantar. Então, se nós queremos ser parecidos com ele, com Jesus, precisamos parar de buscar o primeiro lugar e começar a buscar o lugar de servo. Certo? Terceiro, combata o orgulho com ações concretas de serviço. O orgulho, irmão, o orgulho é vencido na prática. Você pode pregar contra ele, orar contra ele, mas só será esmagado quando você escolher fazer aquilo que sua carne resiste. Certo? Entendeu isso aqui? Você pode pregar. O orgulho só é vencido na prática. Você pode querer pregar contra o orgulho, orar contra o orgulho, mas o orgulho só será esmagado quando você escolher fazer aquilo que sua carne resiste. Abaixar-se, calar, ceder, perdoar, servir, tudo isso aí é você vencer o orgulho, amados. Usa isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Terceiro subtópico, um convite à humanidade. Um convite à humanidade. Glória a Deus. Irmãos, no reino de Deus prevalece sempre a ideia de que o primeiro serve o último. O primeiro serve o último. Olha, dizer que no reino de Deus o primeiro serve o último é dizer algo escandaloso à lógica do mundo, não é verdade? Em qualquer sistema humano, o primeiro é servido. Ele ocupa o trono, define as regras, exige atenção. O último, por sua vez, é esquecido, ignorado, descartado e por aí se vai. O mundo diz, vença. O reino diz, morra para si. É isso aí. O mundo diz, faça o seu nome conhecido. O reino diz, diminua para que ele cresça. O mundo diz, seja o primeiro para não ficar para trás. Aí o reino diz, seja o último, porque o último será exaltado por Deus. Irmãos, essa inversão aqui, queridos, não é fácil de viver. Não, ela exige morrer para o ego todos os dias. Exige abrir mão da necessidade de ser visto, reconhecido e elogiado. Exige olhar para o outro não como degrau, mas como irmão. Tem pessoas que querem fazer do seu irmão degrau para subir. Quer puxar o tapete do irmão para subir, né? Nós temos que ver o outro, né, como irmão, que merece, que precisa ser ajudado, que precisa dar a mão e falar, vamos, nós vamos vencer. O mundo, querido, não entenderá isso. Vai achar que você é fraco, que está se rebaixando, que está perdendo oportunidades, mas no reino, quem se abaixa está sendo elevado aos olhos do Pai. Ouça isso no nome de Jesus. Por isso que eu falei para vocês que esta lição, que esta aula está bombástica. Porque isso aqui nos confronta, irmãos. Isso aqui está nos confrontando cada dia. Porque a gente vê no nosso meio, infelizmente, é triste falar isso, mas nós vemos em nossos meios pessoas que querem, por todo custo, crescer, atropelando os outros, fazendo dos outros degraus para que ele possa subir. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, um convite à humildade. Uma competição silenciosa. Vamos lá.
Deixa eu ver aqui, acho que nós pulamos aqui um tópico, né? Glória a Deus. É o maior no reino de Deus. O maior no reino de Deus. Acho que eu acabei pulando aqui, não foi? Só um momentinho que eu vou me encontrar aqui novamente. Não, essa aqui nós já lemos. Agora é o terceiro tópico, perdão. Terceiro tópico, a humildade versus ostentação. Aleluia. Terceiro tópico. Humildade versus ostentação. Uma competição silenciosa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, pouco antes de Jesus tomar a toalha e lavar os pés dos discípulos, Lucas registra algo vergonhoso, né? Levantou-se também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Veja só, no momento deles servir, deles se mostrar ali até ser o maior no reino de Deus, que era servindo os outros, de se colocar como servo, humilde, o mais simples servo, não quiseram, não tiveram essa atitude. Jesus tomou essa atitude. Então eles queriam, estavam discutindo em Lucas 2:24, quem seria deles o maior. Enquanto o mestre se aproxima da cruz, seus discípulos discutiam quem era o mais importante. Cristo, amados, Cristo se prepara para o sacrifício e eles disputavam posições, né? Quantas pessoas, muitas vezes, ao invés de ajudar o seu líder, seu pastor, que está passando por uma calúnia, que está passando por algum momento difícil, enquanto, ao invés das pessoas se levantarem e ajudar o seu líder, seu pastor, estão ali discutindo para ver quem que vai assumir o lugar dele, discutindo para ver quem é que vai tomar o lugar dele. Irmãos, isso é horrível, isso é vergonhoso, queridos. Essa cena é vergonhosa. O escândalo disso tudo, querido, é que a presença de Jesus não impediu que eles desejassem seres maiores que os outros. A proximidade com o Mestre, amados, não os havia curado da doença da vaidade. E a mesma doença continua até hoje, nos dias de hoje. Você acreditam nisso? Infelizmente existe, amados. Existe isto aí. Nós ocultamos o orgulho com palavras piedosas. Tem muitas pessoas que ocultando para só olhar assim, mas fala tão bonito, não é verdade? Fala tão bonito, se camufla, né? Passa uma impressão de que a pessoa é tão espiritual. Então oculta o orgulho com palavras piedosas, mas no fundo queremos o primeiro lugar. O problema não é querer fazer algo para Deus, o problema é querer ser alguém para os outros. Usa isso no nome de Jesus. Segundo subtópico do tópico 3, o caminho humilde de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir ao próximo de maneira humilde. Amém? A fim de não cansar os alunos e nem ser repetitivo aqui, movimente mais uma vez a classe antes de expor o último subponto. Isso é muito bom. Vamos lá para os alunos não dormir. Você, professor, pode fazer isso aqui na sua classe também, quando estiver aplicando a sua aula. Divida aí a turma em duplas. Entregue um pequeno cartão a cada uma, né, a cada dupla, com uma tarefa simples, né? Seria organizar cadeiras, recolher materiais, oferecer um copo d'água, varrer um espaço, e etc. Uma dupla será o líder, o outro o servo. Após 2 ou 3 minutos, trocarem aí de papel, ao final faça as seguintes perguntas. Isso é que você vai, né, para aumentar, para ver o desempenho de cada um na função de servo, na função de mandante, na função de chefe do outro, né? Como se sentiu? Você pode fazer as perguntas. Como se sentiu ao servir? Como se sentiu a ser servido? O que isso revela sobre o nosso coração? Isso aí é muito importante, né? Você fazer isso aí, uma dinâmica, e vai movimentar a classe e vai mostrar como é na prática. Ele vai se sentir, poxa, mas não é tão interessante mesmo fazer o bem a uma pessoa que está precisando de ajuda? Faz lembrar que tem pessoas que às vezes trabalham com um produto, né? Venda de um produto, mas ele, amado, não se hesita de incentivar
outra pessoa a fazer o mesmo, a vender o mesmo produto que ele vende. Isso é interessante. E a gente vê que não é uma pessoa que quer atropelar os outros, que querem. Não, é uma pessoa que quer dividir, que quer ajudar as pessoas a andar lado a lado com ele, e não é uma pessoa orgulhosa. Né? Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, um convite à humanidade. Glória a Deus. Irmãos, a vida e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo constituem um convite para aprendermos com Ele. Depois de lavar os pés, Jesus pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Está lá no versículo 12, né, do capítulo 13. A questão não é se admiramos o gesto, mas o imitamos, se o imitamos ou não. Ele não deixa uma lembrança, deixou um exemplo. Ele disse: façam o mesmo, e conclui: se vocês sabem isso, serão felizes se o praticarem. Está lá no versículo 17. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês já perceberam que tem pessoas que sabem, conhecem até a palavra toda, mas não praticam? E ele falou: se sabem isso, se vocês sabem isso, serão felizes se o praticarem. Tem pessoas que estão estacionadas, sabe, mas está estacionada, não pratica, não pratica boas ações, não ajuda o próximo, não ama, né? Então ele só sabe que existe, mas não faz, né? Aqui está o convite, né? Não a performance, mas a coerência. O chamado é para viver de modo diferente, sem disputar posições, sem buscar reconhecimentos, sem se proteger da poeira dos outros. Não, o convite à humildade é, no fundo, um convite à obediência. Cumpramos o ministério da toalha e da bacia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao final, agora nós vamos aqui na conclusão e já vamos concluir esta aula. Irmãos, concluindo aqui, nesta lição, abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aqui umas aplicações finais aqui nessa conclusão. Sirva sem seletividade. Jesus lavou os pés de Pedro, que o negaria, e de Judas, que o trairia. Jesus lavou, né? Foi sem seletividade. Ele não selecionou aqui nenhum. Não, isso aqui eu não vou lavar porque ele vai me trair. Esse daqui eu não vou lavar porque ele vai negar o meu nome. Não. Ele serviu a todos, né? Não teve ali um amigo selecto, não. O servir, querido, é a linguagem do reino, né? João 13, versículo 14 e 15. A prática do servir é a marca de quem entendeu o Evangelho. Se você entendeu o Evangelho, você vai servir. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro, a obediência é o caminho da bem-aventurança. João 13 e 17. Obediência, queridos, não é emoção, é resposta. Ouça isso no nome de Jesus. Querido, nós chegamos ao final desta aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva, deixe o seu like, seu joinha aí. Deixe o seu comentário. Cada vez que você deixar aí o seu comentário, você dá um joinha, o YouTube vai entender que você gostou e ele vai estar indicando para outras pessoas também estarem assistindo nossos vídeos. E a palavra de Deus precisa chegar aos corações de muita gente que ainda não conhece a verdade, né? Irmãos, que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima semana. Se não houver o arrebatamento da igreja, que nós estamos esperando a qualquer momento esse evento acontecer, né? Se não houver esse arrebatamento daqui até a próxima semana, nós estaremos trazendo de volta a próxima lição, que é a lição 9, tem por título O Caminho, a Verdade e a Vida. É outra lição que está maravilhosamente boa.
fosse você, não perdia, se já se inscrevia nesse canal, assinava aí ativava aí o sininho das notificações para você receber de antemão todos os nossos vídeos, porque quando você deixa aí o sininho ativado, o YouTube já vai encaminhar para você nossos trabalhos de antemão. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.